Olá, hoje nós vamos iniciar a quinta semana do PET 2. A quinta semana ela fala sobre os átomos. Como a gente já viu sobre átomos lá no PET 1, né? Lá no início do PET 1, eu não vou falar detalhadamente sobre todos os átomos novamente. Se tiver alguma dúvida sobre os átomos, volte lá naquelas videoaulas referente ao assunto e dê uma olhadinha. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre a questão, né, da composição desses átomos. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, né, relembrar, é que o átomo, ele possui um núcleo muito pequeno, e nós vimos isso, que o núcleo, ele possui as cargas positivas, e ao redor dessas cargas positivas estão girando em órbitas circulares os elétrons. Esses elétrons estão em camadas, né, em órbitas, que possuem uma determinada energia. E essa energia é o que prende esses elétrons a essas órbitas. Para eles saltarem de uma órbita para outra, eles precisam ganhar ou liberar energia. Um cientista chamado Moseley, ele bombardeou vários elementos com raios X. E ele conseguiu verificar que as características dos elementos, eles variavam de acordo com a quantidade de carga positiva que ele tinha no núcleo. Então, essa carga positiva, ele chamou de número atômico. Esse número atômico é igual à quantidade de carga positiva que tem no núcleo do átomo. Então, o número atômico é igual ao número de prótons, que os prótons são as cargas positivas. Então, para qualquer elemento, eu coloquei aqui dois exemplos, o cloro e o sódio. O cloro, ele tem número atômico 17, significa que ele tem prótons igual a 17, então ele tem 17 cargas positivas. O sódio, o número atômico dele é 11, significa que ele tem 11 cargas positivas no núcleo. Para um átomo ser neutro, ele precisa ter quantidade de cargas positivas e negativas iguais. Então, a quantidade de carga negativa no cloro também é 17, porque eu vou ter 17 cargas negativas com 17 cargas positivas. 17 positivo com 17 negativo vai dar 0. Então, aqui não sobra carga, né? Nem positiva e nem negativa. Por isso, o átomo ele é considerado neutro. No sódio, a mesma coisa. Quando o átomo é neutro, não sobra carga positiva e nem carga negativa. É a mesma quantidade. Então, se o número atômico é 11, prótons é igual a 11, o número de elétrons, né? A quantidade de elétrons ali presente no átomo também vai ser 11. 11 negativas com 11 positivas, também anula, né? Dá 0. Então, no caso, o átomo ele é neutro. Para um átomo se formar um íon, ele precisa ganhar ou perder elétrons. Sempre elétrons que é perdido, tá? Ou ganhado. Prótons, o número de prótons a gente não vai alterar. Então, se um átomo ele ganha elétrons, ele vai ficar com uma carga negativa a mais, ou duas a mais se ele ganhar 2 elétrons, e assim por diante. Então, ele forma um íon de carga negativa. Esse íon se chama ânion. E, por exemplo, se o átomo ele perde elétrons, se esse átomo ele perde, ele vai ficar com uma carga positiva a mais, ou 2 cargas positivas a mais, dependendo da quantidade de elétrons que ele vai perder. E aí a gente vai ter um íon com carga positiva que se chama cátion. Isso aí a gente vai ver um pouquinho mais na frente, que eu vou anotar para vocês. A princípio eu quero que vocês entendam que o número atômico é igual ao número da quantidade de carga positiva que tem no núcleo, que são os prótons. E para um átomo ser neutro, prótons e elétrons têm que ser iguais. E para a gente saber a massa de um átomo, nós vamos pegar a quantidade de carga positiva com a quantidade de nêutrons que tem no núcleo. A gente já viu que a maior massa do átomo, a maior quantidade de massa de um átomo, ela está no núcleo. Então, a quantidade de carga positiva mais os nêutrons vai dar a nossa massa. A nossa massa, então, vai ser o número atômico mais o número de nêutrons. No caso aqui, para o cálcio, nós temos o número atômico 20 e a massa desse átomo é 40. Quanto de nêutrons nós vamos ter nesse átomo? Então, a gente vai pegar aqui e fazer um cálculo. A massa
é igual ao número atômico mais N. A massa é 40, igual ao número atômico é 20, mais N. O N aqui, nós vamos isolar ele para achar o número de nêutrons. Então, N vai ser igual a 40 menos 20. N vai ser igual a 20. Então, nesse átomo, nós temos 20 nêutrons. 20 nêutrons com 20 prótons vai nos dar a massa de 40. E todas as massas dos átomos, vai ser somada dessa forma. Vai ser a quantidade de nêutrons mais a quantidade de prótons que tem no núcleo. Aqui eu trouxe para vocês como que um elemento químico ele é representado. Para a gente poder entender o que é um elemento químico é a junção de vários átomos com o mesmo número atômico. Então, a representação dele vai ser, eu coloquei esse X aqui, que se trata de um elemento qualquer. Então, a gente tem um elemento, o símbolo desse elemento, a massa vai vir descrita aqui na parte de cima e o número atômico na parte de baixo. O valor, tá? O valor da massa vai vir descrito aqui em cima e o valor do número atômico aqui embaixo. Esses dados aqui, eles podem ser invertidos, tá? Dependendo do livro, dependendo da tabela periódica que vocês encontrarem. Pode ser que o número atômico venha na parte de cima e a massa venha na parte de baixo. Uma dica, sempre o número de massa é maior do que o número de número atômico. Então, sempre o número maior aqui, se vocês ficarem na dúvida do que é a massa e do que é o número atômico, a massa sempre vai ser maior do que o número atômico, tá? Justamente por causa daquela conta que a gente estava fazendo. Como a massa é a junção de prótons mais nêutrons, né? Então, a gente tem a massa um valor maior. E aqui eu trouxe a representação de um íon, né? Que eu falei com vocês que o átomo ele pode perder elétrons ou ganhar elétrons. E aí ele fica eletricamente positivo ou eletricamente negativo. Então, aqui eu trouxe a representação de um íon negativo. Então, nós temos o elemento, né, o símbolo do elemento, o valor da massa, o valor do número atômico na parte de baixo, e aqui a carga do íon. Pode ser negativa ou pode ser positiva, tá? Aqui eu trouxe o íon negativo, que é o ânion, mas também pode ser positivo, o cátion. Então, dessa forma, a gente representa um elemento químico. O símbolo dele vai depender do nome dele, né? Principalmente do nome dele em latim. Então, por exemplo, o sódio é Na, o símbolo, o cloro é Cl, o hidrogênio é H, o oxigênio é O. Sempre vai ter um elemento com uma letra só, uma letra maiúscula, ou vai ter elementos com duas letras, tá? Então, por exemplo, o oxigênio, o símbolo dele é apenas o O. Então, uma letra maiúscula O, a gente determina que é o oxigênio. Agora, se aparece, por exemplo, Ca, igual, nós temos uma letra maiúscula e uma minúscula. Nós temos o cálcio, que é um elemento só, tá? Então, é diferente disso aqui, ó, por exemplo, CO. Como são duas letras maiúsculas, significa que são dois elementos. Aqui é um carbono, que é o C, e o oxigênio, que é o O. Quando eu tenho um elemento só, eu vou ter uma maiúscula e uma minúscula, tá? Então, para a gente poder diferenciar em uma fórmula, né, o que é um elemento, ali pelo símbolo, ou vai ser a letra maiúscula, ou a letra maiúscula e a minúscula juntas, viu? E aí vai depender do nome daquele elemento, principalmente se ele for originado do latim. Os isótopos. Os isótopos são os elementos, né, os átomos que têm a mesma quantidade de prótons. Então, se eu tenho mais de um elemento com a mesma quantidade de prótons, nós temos os isótopos, tá? Mas esses isótopos não precisam ter apenas número de prótons iguais. Eles têm número de prótons iguais, só que a massa e o número de nêutrons são diferentes. Já os isótopos é quando eu tenho um número de nêutrons iguais. Então, se eu tenho um número de nêutrons iguais, eu vou ter massa e número atômico diferentes. E os isóbaros, que a gente tem os elementos que possuem massas iguais. E esses que possuem massas iguais, nós vamos ter o número de prótons mais o número de nêutrons diferentes. Então, sempre que a gente for achar elementos com prótons iguais, nós vamos chamar isso de isótopos.
massas iguais, isóbaros, e nêutrons iguais de isótonos, tá? No pad de vocês tem uma tabelinha, né, falando o que são iguais de cada um e o que são diferentes de cada um. Só que tem um erro, né, na última linha da tabela, tá escrito isótopos, e ali é isótonos, tá? Ele repetiu a palavra isótopos, só que o restante da tabela está correta, só a palavra isótopos da última linha que não é isótonos, é essa palavra aqui, ó, na última linha da tabela, tá? Depois vocês dão uma olhadinha lá, só para vocês verem as diferenças de cada um. Como eu falei com vocês sobre o modelo atômico de Bohr, ele nos fala, né, que o átomo ele possui um núcleo com carga positiva, os elétrons girando ao redor em órbitas. Essas órbitas possuem um determinado número de energia que prende esses elétrons nessas órbitas, para eles saltarem de uma órbita para outra, eles precisam ganhar ou liberar a energia. Eu trouxe aqui para vocês a configuração eletrônica, né? Isso aqui é um diagrama onde a gente faz a configuração eletrônica. Essa configuração eletrônica é para a gente saber onde os elétrons estão em um determinado átomo. Os elétrons, eles estão preenchidos no átomo do ponto de menor energia para um ponto de maior energia, tá? De uma órbita de menor energia para uma órbita de maior energia. Com isso, eles fizeram, né, determinaram esses níveis de energia e fizeram uma ordem dessa energia, né, para que esses elétrons pudessem ser distribuídos. Como eu já havia falado com vocês, nas órbitas elas possuem os subníveis. Esses subníveis é onde os elétrons realmente se encontram. Eles são 4, o S, o P, o D e o F. O S é o que tem menor energia, o F é o que tem maior energia. E aí a gente vai distribuir os elétrons de acordo com o diagrama. Então, eles já fizeram a ordem, tá? Desses níveis de energia. O que a gente precisa é apenas seguir. Então, aqui, um S2 significa que está na primeira camada e o subnível S. O 2S2 significa que está na segunda camada e o subnível S. 2P6, segunda camada, subnível P. Então, esse 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 é referente à camada que aquele elétron vai estar, tá? Como a gente viu, são 7 camadas o átomo e essas 7 camadas são representadas pelos números aqui da frente. O S, o P, o D e o E são os subníveis, tá? Em que esses elétrons vão estar. Então, aqui eu tenho o subnível S, o P, o D e o F. Nós conseguimos ver que no subnível S cabe apenas 2 elétrons. Somente 2 elétrons, tá? No subnível P cabe 6 elétrons. No subnível D, 10 elétrons. E no subnível F, 14 elétrons. Essa é a quantidade máxima de elétrons que cabe por subnível. Então, a gente vai ver aqui, ó. Então, aqui é a camada K. Essa daqui, a 2, a camada L. A 3, a camada M. A 4, a camada N. 5O. 6P. E 7, camada Q. Essas camadas, então, são onde os elétrons vão estar. Para a gente fazer a distribuição dos elétrons, então, nós vamos seguir esse diagrama. Eu vou colocar um elemento aqui para a gente poder fazer a configuração eletrônica dele aqui no canto, aproveitando aqui o diagrama, e depois eu apago essa parte e coloco mais elementos para a gente poder fazer. Então, eu vou colocar aqui o sódio. O número atômico do sódio é 11. Então, o número atômico do sódio é 11. E nós vamos fazer a distribuição eletrônica desse sódio, dos elétrons. No caso aqui, ó, se eu tenho número atômico igual a 11, significa que eu tenho 11 prótons e 11 elétrons. Então, significa que o átomo é neutro, então eu vou ter 11 elétrons. Então, fazendo a distribuição eletrônica, eu vou seguir o diagrama. 1S2, que é o primeiro aqui. Depois eu passo para o segundo. Acabou a seta, eu retorno aqui para o segundo. 2S2. E aí eu vou colocando na frente. Acabou aqui a seta, eu retorno para o início da terceira. 2P6.
somar para ver quantos elétrons a gente já distribuiu. A quantidade de elétrons, como eu já disse, é a parte de cima. Então, 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. Falta a gente distribuir um elétron, né? Porque a gente quer 11. Depois do 2p6 vem o 3s2. Só que se eu colocar 2, vai para 12, né? No caso aqui já tem 10, vai para 12. Eu só preciso de 1. Então, eu posso colocar 3s1. Significa que na camada K, que é a primeira, na camada K, ele vai ter 2 elétrons. Na camada L, que é essa segunda aqui, ó, eu vou ter 2 mais 6, 8 elétrons. Então, na camada L, ele vai ter 8 elétrons. E a camada M, que é a terceira, ele tem 1 elétron. Na camada M, ele vai ter 1 elétron. Então, dessa forma, a gente passa a distribuição eletrônica para o átomo de sódio. Lembrando, essas linhas elas não estão retas, elas estão nas diagonais. Por quê? Porque existem níveis que vêm antes de outros. Por exemplo, quando a gente chega aqui no 4s2, ao invés do próximo nível de maior energia ser o 4p6, não, é o 3d10, porque o D é um subnível de maior energia. Então, aqui nós precisamos antecipar o 3d10 para depois vir o 4p6, tá? Então, aqui a gente tem essa inversão. Por isso que tem que ser na diagonal sempre. Então, é só ir seguindo as linhazinhas aqui na diagonal. Eu ainda trouxe aqui o diagrama para a gente poder ir fazendo, olhando pelo diagrama para vocês conseguirem perceber. Agora, a gente vai fazer do flúor com 9 elétrons, né? No caso aqui o número atômico é 9, vai ter 9 prótons e 9 elétrons. Então, aqui a gente vai distribuir 9 elétrons para o flúor. Então, vamos lá. Começando, um S2, que é o primeiro. Depois, a gente passa aqui para o 2S2. Já foram 4, certo? O próximo, depois, vem o 2P6. Então, a gente vai colocar aqui o 2P. Só que se eu colocar 6, vai para 10. Então, a gente pode colocar apenas o que falta para inteirar os 9. Como a gente já distribuiu 4, falta 5. Então, a gente coloca 2P5. Lembrando, a gente pode colocar essa quantidade para menos. Igual aqui, a gente pode colocar 1 ou 2. Aqui a gente pode colocar de 1 a 6. Aqui pode colocar de 1 a 10 e aqui de 1 a 14. O que a gente não pode é ultrapassar esse valor. Por exemplo, no S a gente colocar 3. Ou no P a gente colocar 8. Isso aqui não pode, porque a quantidade máxima são esses valores que estão aqui. Então, a gente pode colocar a menos. A mais, jamais. Não pode. Então, aqui nós distribuímos 9 elétrons. Significa que na primeira camada, que é a camada K, nós temos 2 elétrons. Na camada L, que é a segunda, que tem esse 2 aqui na frente, a segunda camada é a L, nós temos 7 elétrons no átomo de flúor. 2 mais 5 aqui, 7. Quando se trata de um íon, a gente vai fazer a distribuição eletrônica normalmente, como a gente está fazendo aqui. Só que, se for um ânion, né, com carga negativa, a gente vai acrescentar um elétron, ou 2 elétrons, dependendo da quantidade de carga negativa que vier aqui. E se for cátion, a gente vai retirar dos elétrons, né, que tiver a quantidade aqui na carga. Por exemplo, se for cálcio 2 mais, 20 elétrons, né? O número atômico é 20 e eu tenho uma carga 2 mais. Aqui nós não vamos distribuir 20 elétrons, nós vamos distribuir 18, porque significa que desses 20, tem duas cargas positivas a mais. Significa que ele perdeu 2 elétrons. Então, se ele perdeu 2 elétrons, a gente vai distribuir 18 elétrons para o cálcio. Da mesma forma que o flúor, se vier, por exemplo, flúor, número atômico 9, só que uma carga negativa, significa que ele ganhou um elétron. Se ele fosse neutro, ele teria 9 elétrons, como a gente distribui aqui. Só que como ele ganhou aqui um elétron, nós vamos ter que distribuir 10, tá? Porque ele ganhou um elétron. Da mesma forma, alumínio, 13, 3
E aqui ele tinha 13 elétrons, né? Porque ele era neutro, ele tinha 13 elétrons, só que como ele tem três cargas positivas a mais, ele vai ter, no caso, 10 elétrons, porque ali ele perdeu esses 3 elétrons. Então a gente vai distribuir apenas 10. Da mesma forma, qualquer outro elemento, por exemplo, oxigênio, aqui é 8, 2 menos. Significa que ele ganhou 2 elétrons, então ele, ao invés de distribuir 8, a gente vai distribuir 10. E aí a gente vai fazendo para os íons dessa maneira. Lembrando, sempre que a gente for retirar, quando se trata de um íon, sempre que a gente for retirar ou acrescentar, nós vamos sempre acrescentar no último, tá? No último que a gente foi inserir. Então, por exemplo, aqui 2P5. Se fosse com uma carga negativa, eu teria que colocar 2P6 para dar 10. Então, sempre a gente vai colocar no último, respeitando as quantidades identificadas em cada subnível, viu? Dessa forma, a gente finaliza essa 5ª semana do PET. Façam os exercícios. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, estou à disposição. Bons estudos e até a 6ª semana.